gostaria de falar sobre o tema da Sagrada Comunhão. Concretamente sobre o momento da recepção da Sagrada Comunhão. Eu me sentia impelido de escrever um livrinho melhor, pequeno, sobre este tema, porque eu cresci na clandestinidade soviética e fui educado por sacerdotes mártires, confessores. E quando minha família deixou a União Soviética, eu tinha 12 anos. E quando nós despedimos-nos do nosso pároco, que era um mártir confessor, ele nos disse: quando vocês chegam em Alemanha, sejam atentos, não andem nas igrejas onde se dá a Sagrada Comunhão na mão. E quando eu senti esta palavra, eu não podia entendê-la. E quando chegamos em Alemanha, fomos na missa e eu observei como se dá a comunhão, de uma maneira tão simples, superficial. E quando nos tornamos em casa, eu disse à minha mãe: mas, mamãe, isto era como a distribuição de biscoitos na escola. Eu disse isso com toda a minha inocência infantil. E depois nós andamos em outras igrejas, é a mesma situação. E quando nós tornamos em casa, minha mãe começou a chorar. E disse: eu não posso entender como se pode receber Nosso Senhor Jesus Cristo, que é presente com toda a majestade divina sua, nesta comunhão, nesta Sagrada Hóstia, de uma maneira assim superficial. E começou a chorar. Isto me tocou tão profundamente, estas cenas, desde 12 anos de idade, que nunca me deixou na minha vida. E nunca, também como sacerdote e bispo, não posso entender até hoje como se pode receber Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino Senhor Jesus Cristo, de uma maneira assim pobre de gestos de adoração, de veneração. E assim eu me sentia na consciência obrigado de falar sobre isso. Eu tive a impressão que se cala, que não se fala sobre isso, quase como um tema tabu na igreja. E observei, depois da minha saída da União Soviética, vivendo 30 anos no Ocidente, como se divulga esta maneira de distribuição da comunhão com todas as regras de moda, com todas as regras de uma estratégia global. E assim chegou o tempo de falar sobre isso. Eu recebi tantas testemunhas e reações do meu livro, que foi publicado já em 15 línguas e agora foi também publicado no Brasil, na editora Laboni, na edição brasileira. No ano passado já foi publicado no Portugal, da edição portuguesa. Agora foi publicado algumas semanas atrás no Brasil mesmo. Eu recebi tantas testemunhas de pessoas especialmente simples que agradeceram que se fala sobre isso. Até um católico japonês que se converteu do budismo me escreveu que ficou tão agradecido, que pensava que não pensava que um bispo ainda na igreja podia defender a comunhão na boca de joelhos, que foi acostumado com os bispos onde ele vive, que somente divulgavam a comunhão na mão. E me citou até o Concílio de Trento, de Vaticano II, em latim, em japonês. E me disse: Senhor Bispo, eu quero dizer ao Senhor que não tenha medo de falar sobre este tema e não se deixe intimidar.
um belo exemplo de um leigo. Um outro leigo americano dos Estados Unidos me escreveu, ele pertencia a um grupo protestante que tinha o costume de receber a comunhão, como eles não diziam comunhão, mas ceia do Senhor, de joelhos em boca, embora que para eles era somente um símbolo, mas diante de um símbolo eles se sentiam impelidos de ajoelhar-se. E quando ele se tornou católico, na paróquia dele, ele é proibido de receber Nosso Senhor Eucarístico de joelhos. Então não é um absurdo, como protestante ele podia ajoelhar-se diante de um símbolo, como católico é proibido de ajoelhar-se diante da presença real de Nosso Senhor. Outro aspecto que é evidente hoje, que nosso Santo Padre, Bento, começou a distribuir a Santa Comunhão a partir da festa do Corpo de Deus do ano passado, às pessoas ajoelhadas em boca no genufletório. E isso faz não somente em Roma, mas em todos os países onde o Santo Padre visita e vai. Mesmo nos países onde as conferências episcopais permitem, infelizmente, devo dizer, permitem a comunhão na mão. E o Santo Padre, não obstante isso, distribui a Santa Comunhão às pessoas, somente às pessoas que se ajoelhadas em boca, num genuflexório. Isso se pode ver, de todo mundo observar. Agora, para nós, primeiro lugar, bispos, sacerdotes, que se temos sentir como eclésia, sentir como um Papa verdadeiro, não somente com palavras, nós não podemos comportar-nos indiferente e fechar os olhos diante deste exemplo que há, é humilde e modesto do Santo Padre, do seu magistério prático neste concreto ponto. Então, eu penso que nós, bispos e sacerdotes, devemos nos sentir impelidos, obrigados de imitar o Papa em questo concreto caso. E hoje o mundo ocidental parece que, especialmente na Europa, está perdendo o senso da sacralidade. Os povos de recuperar este senso, sensibilidade do sacral, da sacralidade, que é um dos fundamentos de toda a religião. Então, a Igreja de hoje tem a missão profética de testemunhar ao mundo com concretos gestos, sem sinais de reverência de sua fé. Devemos ter e aprofundar a nossa fé no mistério da encarnação, de Deus encarnado, com todas as consequências. E aprofundar a nossa fé no dogma da transubstanciação, o dogma da presença real, com todas as consequências práticas. E, inclusive, isto exige gestos concretos, claros, de adoração. Isto é a genuflexão, de estar de joelhos, que é um gesto tipicamente bíblico, neotestamentário, apocalíptico. É assim, penso que nós temos aprofundar a nossa fé, não somente ter a fé no mistério de Deus encarnado e eucarístico, não somente fazer palavras, talvez bonitas, sobre esta, mas mostrar a nossa fé e nossas palavras com gestos, com obras concretas. E assim, eu penso e espero que, ao exemplo do Santo Padre, a Igreja pode realmente fazer uma contribuição concreta, também por este gesto de veneração no momento mais sacro, mais venerável da nossa fé, que é a Sagrada Comunhão. E será um contributo válido e concreto de um autêntico renovação
da fé, especialmente da fé no mistério central, no mistério mais amável e querido e divino da nossa fé, que é a Santíssima Eucaristia.